Meu nome é Ana Messi, sou monitora aqui do Museu da Arte Popular da Paraíba. Aqui vocês vão ver a exposição de Arlindo Montenegro, que é Impressões Efêmeras, Suco de Tempo, que vai mostrar um pouco da arte da xilogravura e da lineogravura. Essa daqui, mais precisamente, é da lineogravura. Pronto. Sou eu que vou fazer, você? O senhor. E é. Mamãe, faça aqui. Eu faço Ana Messi, orienta ela aí. pegar aqui. Qualquer lado, alguns podem ser usados. É só a senhora carimbar. Bota assim, né? Isso. Só precisa um pouquinho de força, mas não precisa de tanto. Faz. Deixa eu segurar para a senhora fazer. A tinta tá aqui atrás. Só segura aqui. Acontece. Eu queria pegar outro. Pode pegar qualquer um e pega quantas vezes você quiser. Esse daqui é do peixinho. Esse aqui é do peixinho. Esse, né? Só botar a tinta vermelha aí. Oi. Vai, que coisa. Alguma coisa. Assim, ó, senhor. Só pra não ir na roupa. Pronto. Já deixamos aí, não foi, Ana Messi? Desse lado, vocês vão ver o plano estéreo. Sim. É basicamente mostrando um pouco do São João daqui. Mas mais precisamente, temos essa obra aqui, que se chama Arte de Plástico. É uma homenagem direta ao tio de Arlindo, que é o senhor que está ali, Luiz Carlos, que infelizmente veio a falecer de câncer. Essa arte, Arlindo faz uma crítica direta ao São João, dizendo Sim. que São João tem de cor, muito menos vida. São João não, a música sertaneja atual. Sim. Tá bom? Aqui mais é para vocês terem um contato com a obra. O intuito é para vocês passarem no meio mesmo. Aqui é Isso são estilogravuras também, só no papel seda. papel seda, né? Isso. Paz. A partir daqui vai ser só sobre o ciclo da vida. Não vai ter carcaças de animais. Vou deixar aqui. Luiz Carlos. Esse é o que eu Faleceu em 2022, né? Isso.
Então, a exposição se chama Quem Não É Visto Não É Lembrado e se trata de figuras emblemáticas aqui da cidade de Campina Grande que são muito conhecidas no saber popular, mas não são registradas em documentos históricos, mas ainda assim têm sua importância e merecem ocupar lugares como um museu. E são reais? São reais. Existiram, né? Existiram. Todas essas pessoas, infelizmente, já faleceram, mas são pessoas que são bem conhecidas aqui na cidade. Por aqui a gente tem Bill do Violão. Ele faleceu em junho desse ano, com 82 anos de idade. E ele era um senhor que ficava numa praça aqui do centro da cidade, chamada de Calçadão, e costumava tocar e cantar as músicas de Roberto Carlos. Então aqui ele era uma figura bem conhecida e bem emblemática que chamava muita atenção da população aqui da cidade. E morreu recente, né? Morreu recente, faz 2 meses, em junho desse ano. Poxa. E esse busto aqui foi feito em homenagem a ele, bem recente mesmo. Por aqui a gente tem o palhaço Major Palito, que é essa figura aqui. Ele foi o primeiro palhaço da cidade e teve mais de 50 anos de carreira aqui. Ele começou as apresentações no quintal da casa da irmã e começou a atrair a vizinhança, pessoas de outros bairros também ele chamou a atenção dessas pessoas e se expandiu finalmente para os circos e envolveu não somente ele, mas também a família. A filha e o neto dele criaram uma companhia de teatro aqui na cidade de Campina Grande e que está ativa até hoje, inclusive. Ele já faleceu, né? Já faleceu em 2015. Aqui tem algumas peças originais que ele utilizava e ele mesmo confeccionava. Perfeito. Esse aqui é Bill do Violão, que eu acabei de falar para vocês ali. Perfeito. Por aqui a gente tem José Cassimiro, que ele ficou conhecido como Doutor Língua de Aço. Ele era um curandeiro dos anos de 1930, que ele trabalhava com ervas naturais e trabalhava principalmente com a camada mais pobre da população, trazendo saúde e aplicando também injeções nessa camada. E aí ele ficou conhecido como Língua de Aço, porque no período ele foi acusado de praticar medicina ilegal e no dia do tribunal ele mesmo se defendeu. Ele não quis apresentar a defesa de nenhum advogado. E outro fato interessante foi que todas as testemunhas do júri ficaram a favor dele. Então isso demonstra a importância e o quanto ele era querido aqui na cidade de Campina, né? Isso aqui faz referência à medicina natural, né? Com cascas, bebida alcoólica. Aqui é o busto de José Pinheiro. Tá meio embaçado por causa do clima e do ar-condicionado. Mas José Pinheiro, inclusive, tem um bairro aqui na cidade em homenagem a ele. Antes o bairro se chamava Açude Velho. E aí José Pinheiro chegou nesse bairro sendo o primeiro bodegueiro. E a bodega dele funcionava realmente como um ponto de encontro entre os moradores do bairro. E eles se articulavam e ele também conseguia se articular com as camadas mais ricas e mais pobres do bairro e conseguiu trazer e promover diversos eventos culturais. E isso o deixou, né, totalmente importante no bairro, que a população quis homenageá-lo. Então o nome do bairro, que antes era Açude Velho, passou a ser José Pinheiro, o famoso Zepa aqui da cidade. Já ouvi falar. Já? Pronto. Isso aqui faz referência a José Pinheiro também. Também, né? E as festas, quadrilhas e atividades culturais que ele promovia no bairro. Por aqui a gente entra no âmbito das quadrilhas. Essa figura aqui se chama Dona Lenira. Ela ficou considerada a mãe das quadrilhas, porque ela era uma ativista e professora, que antes dela as quadrilhas já existiam, mas eram poucos conhecidas e pouco difundidas aqui na cidade. E aí, a partir dela, ela conseguiu expandir as quadrilhas para diversos bairros e diversas escolas.
E além disso, ela contribuiu para a formação da quadrilha como um símbolo muito importante aqui da cidade, do maior São João do mundo. Então ela foi bem importante na história. Essa aqui se chama Joana, ela se intitulava de Rainha Joana, ela era uma moradora de rua aqui da cidade e ela morava em frente, dormia, né, em frente a edifícios, e ela dizia que os edifícios eram o palácio dela e que as igrejas eram propriedades da realeza, né? Essa espécie de acessório na cabeça dela, ela dizia que era uma coroa, que ela mesma improvisava com trapos e com cordas. E dizem que ela ficou assim depois de sofrer uma desilusão amorosa, porque ela se apaixonou por um rapaz rico, mas o rapaz a deixou, né? E a partir disso ela também discutiu com a família e ficou desamparada e foi morar nas ruas. Então ela vagava pelas ruas da cidade cantando marchinhas de carnaval e também lamentando a desilusão amorosa que ela sofreu. Por aqui a gente tem Pedro Cancha. Pedro Cancha, mas não somente ele, a família dele também era bem folclórica. Eles gostavam de se vestir de forma bem diferente. E Pedro Cancha, principalmente, chamou a atenção aqui na cidade, porque nos anos de 1967, ali por volta perto dos anos 70, ele gostava de se vestir usando saia. Então, naquela época era algo bem diferente e realmente reunia multidões pelas ruas da cidade onde ele andava, somente por ver um homem de saia. Então, chamava bastante a atenção. Esse aqui é Jorge Marral. Ele era um cantor bem emblemático aqui da cidade, se apresentava em bares e em festas. Ele se vestia de uma forma muito engraçada, muito diferente. O microfone mesmo que ele utilizava era colorido, tinha luzes coloridas também. O óculos, o chapéu, muitas vezes ele se apresentava com uma capa bem prata, bem reluzente. E ele cantava as músicas dele também, e além das músicas de Alceu Valença e Luiz Gonzaga. Então ele ficou considerado como o rei da lomba e conseguia atrair muito público para o show deles aqui na cidade. E essa foi a exposição. Parabéns. Espero que tenham gostado. Meu nome é Ana Messi, agora a gente vai conhecer um pouco da história de Campina Grande. Por aqui, por favor. Campina Grande, ela se origina quando Teodósio veio para a cidade juntamente com os índios arius. Teodósio era o capitão Moura na época e se estabelece aqui. Teodósio. Isso. Teodósio de Oliveira Leite. Teodósio de Oliveira Leite. 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 Lido. Isso. Perfeito. Campina Grande ela vai evoluindo porque justamente ela está no meio, entre o sertão e o litoral. Então, por conta disso, ela vai se construindo, mas seu desenvolvimento é muito lento. Ela passa de freguesia, se torna uma freguesia, de freguesia se torna uma vila. E na época que ela era vila, ela passa por uma epidemia, que foi a epidemia de cólera. Na época existiam 17.900 pessoas e infelizmente 1.500 acabaram falecendo. Por conta da epidemia, para enterrarem os corpos, foi necessária a construção do cemitério, que é o cemitério velho, que se encontra mais ou menos por aqui. E esse cemitério ele foi feito às pressas, mas infelizmente não existe mais, hoje em dia só são galpões. A partir daqui vocês vão ver um pouco de como eram as ruas das cidades. É importante frisar que essas fotografias vão de 1930 a 1980. Aqui vocês vão ver o Paço Municipal, que se encontrava ao lado da nossa catedral, mas esse paço ele já foi demolido quando a cidade passa por uma restauração, uma modernização. Muitas coisas da cidade foram retiradas. Aqui temos o açude que vocês estão em cima atualmente, que é o açude velho. O açude ele era o riacho das Piabas, abastecia a cidade. Infelizmente hoje está imprópria para banho e consumo. A nossa catedral, que antes era uma pequena capela, se torna igreja matriz e, por fim, uma catedral, ela passa por diversas reformas em suas estruturas. Ao lado vocês podem ver como era o paço antigamente, mas hoje em dia só é um
estacionamento. Campina Grande ela tem um boom econômico no ciclo do algodão. Ela não produzia algodão, ela só transportava. Então vinha das cidades vizinhas que levava de burro, na época não tinha trem, então levava de burro até Itabaiana, e Itabaiana ia assim o trem e se espalhava pelo resto do mundo. Mas em 1904 chega finalmente o trem em Campina. A estrutura da antiga estação ferroviária ainda se mantém, que é o Museu do Algodão, mas infelizmente não se tem, mas tem apenas uma réplica de como é. Aqui vocês vão ver um pouco do algodão. Esse museu ele pertence à Universidade Estadual da Paraíba, que antes era a Universidade Regional do Nordeste, mas aqui também funciona um museu, que é o Museu da Cida Chateaubriand. A universidade ela surgiu em 1966, passa por estatularização em 1987 e em 1996 ela tem o reconhecimento do MEC. Aqui vocês vão ver um pouco da universidade. Esse museu ele foi a última obra de Oscar Niemeyer, que foi um importante arquiteto brasileiro, infelizmente já falecido. Aqui, a partir daqui, vocês vão ver quando a energia elétrica ela chega em Campina Grande. Chega em 1920, mas só de fato depois de muito tempo. Apesar de várias cidades vizinhas já terem esse carro. Aqui vocês vão ver um pouco do centro de Campina, que ainda se mantém, só que infelizmente hoje em dia só é galpões. A construção utiliza da arte déco, que é uma arte que utiliza bastante elementos geométricos, mas infelizmente é só para ser visto de fora mesmo, hoje em dia não se é muito aproveitado. Atrás de vocês vão ver mais um pouco do centro de Campina, depois de ser reformado. A água de Campina Grande, como eu disse, antes era abastecida pelo açude velho. Em 1927 ela começa a ser água encanada no chafariz de Piscinanã. Em 1939 viram que somente esse chafariz não era suficiente, então fizeram outro que foi de Vaca Brava. Aqui vocês vão ver outras construções, como o Correio, que ainda se mantém, o Capitólio, que se encontra de reforma, mas é um antigo cinema aqui de Campina Grande, o Grande Hotel e também o antigo prédio da prefeitura. O antigo prédio hoje em dia é uma biblioteca. O Grande Hotel é onde ficava a prefeitura, mas está passando por reformas. O Matador e o Cine Avenida foram demolidos, o Matador estava em Bodocongó. O Teatro Municipal, que ainda se mantém sua estrutura, e aqui vocês vão poder ver um pouco de como era tanto o açude velho, antes mesmo da construção do museu, como também o açude novo, onde funciona o Parque do Povo. Vocês podem ver aqui onde se encontra o teatro e mais ou menos aqui onde temos nossa festa São João. A partir daqui vocês vão ver elementos de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira daqui de Campina Grande. Então a partir daqui vocês ficam seguros.